para vocês que estão nos ouvindo e nos assistindo aqui no podcast do Jeito Gazin. Sejam bem-vindos ao nosso pod que conversa com os nossos mais de 10 mil colaboradores do Grupo Gazin. Meu nome é Michelle Tonho, eu sou coordenadora de comunicação aqui do Grupo Gazin e hoje o nosso pod trouxe o Dr. Pedro Shiozawa, que é da Jungle. Nossa conversa hoje será sobre saúde mental, um tema que é tão relevante e tão atual. Tudo bem, doutor? Tudo ótimo, Michelle. Obrigado aí pelo convite, é um prazer estar aqui. Muito bacana. Esse podcast, doutor, como eu estava te explicando um pouquinho aqui nos bastidores, que traz o nosso Jeito Gazin, que é essa forma realmente de conversar com os nossos colaboradores. A gente quer trazer esse tema, doutor, de saúde mental. A gente explicando, assim, do início, o que é essa saúde mental para os nossos colaboradores que nos assistem pensarem sobre isso. Acho que, assim, primeiro, super iniciativa, a gente tem um jeito dentro da empresa. Acho que é legal esse conceito que eu trabalho, eu acredito que protege a gente, né? E aí, pensando nisso, saúde mental, trabalho, o que isso tem a ver, né? Eu acho que se você quiser saber o que é saúde mental, eu sempre me perguntaria, você está no seu melhor? Hoje você acha que você pode performar, você enquanto familiar, enquanto amigo, enquanto profissional, você está onde você... Ou você está onde você gostaria de estar? Uhum. Você tem aí um equilíbrio emocional, mental, espiritual, você está no seu melhor? Ou você acha que tem alguma coisa a ser feita? Não pensa só em termos de saúde ou doença, ou em termos só, eu fui no médico ou não fui no médico. Pensa, você está tranquilo com você mesmo? No seu melhor ou não? Eu acho que a gente tem que pensar a saúde mental assim, não só algo direcionado para o trabalho, mas também, né, em outros aspectos da nossa vida. Doutor, e saúde mental, por muitas vezes, ainda é um estigma, né? Pra gente falar desse assunto. Muitas vezes as pessoas até ficam com esse receio de trazer esse conteúdo para dentro da empresa. Nossa, será que Sim. eu não estou muito bem? Como que a empresa está vendo isso? Como que a gente pode melhorar esse aspecto? Você tem razão. Muita gente já ouviu aquela máxima, não misture o pessoal e profissional. Da porta para dentro é uma coisa. Exato, da porta para fora é outra. Tem gente que acha que o bom colaborador é aquele que não mistura as coisas. Isso seria verdade se a gente tivesse um botão no cérebro que mudasse, a gente não tem. Então, se você tem um problema em casa, um problema de saúde, um problema financeiro, isso acaba impactando o dia a dia. E tudo bem, isso faz parte da vida como ela é. Então, eu acho que um ponto interessante é a gente entender que o ser humano é o ser humano. A gente vai ter alguns desafios pessoais, profissionais, e que eles estão integrados. E que a gente deve sim, no ambiente de trabalho, expor como a gente se sente. E o gestor deve falar sobre isso conosco. Pelo contrário, o que eu tenho visto em muitas empresas é o seguinte, muitas pessoas dizem, o primeiro lugar onde eu pude falar sobre o meu bem-estar emocional foi na empresa. Em casa falam que é besteira, os meus amigos acham que é frescura. Foi o meu gestor que falou, olha, eu acho que você não está muito bem, procure ajuda. Então tem mudanças nesse olhar que estão vindo da empresa para a sociedade. Mais importante é, a gente está num ambiente onde você pode pedir ajuda? Você sente essa confiança no seu ambiente de trabalho? Quem é gestor e está ouvindo a gente tem que pensar o seguinte, será que o seu colaborador confia em você? Será que você ajuda a criar um ambiente onde as pessoas se sintam confortáveis para falar sobre saúde mental? Não precisa ser invasivo e sair perguntando a toda hora, mas será que se a pessoa precisar, ela busca a sua orientação? A ideia é, as pessoas têm confiança para falar sobre o tema. A gente sabe hoje que confiança talvez seja um dos valores mais importantes que a gente pode ter no ambiente de trabalho. Bacana. E a Gazin, doutor, ela tem trazido vários temas atuais, e saúde mental é uma delas, acompanhado de comunicação e toda essa onda. E a gente pretende, como empresa, promover realmente esse ambiente de trabalho onde a saúde mental ela seja cultura, onde ela seja cultivada, que faça parte realmente da cultura dos ambientes, que os líderes possam promover isso, que as equipes entre elas possam promover esse ambiente que é seguro. E quais são os mecanismos, então, que a gente pode usar para melhorar essa fala, essa tranquilidade em conversar? Perfeito. Acho que o segredo é continuar falando. E aí uma coisa que eu acho bacana, Michelle, a gente está aqui falando da melhor empresa do varejo. Então, assim, não é uma das... É a melhor empresa do varejo, né? No ranking da Great Place. E eu acho que isso traz alguma responsabilidade. Quando a gente pega as práticas aqui, por exemplo, de estar sempre comentando sobre o tema, de incentivar os colaboradores a falar, de capacitações continuadas, de mensurações, de não ser só uma palestra no Setembro Amarelo, de ser algo que está sempre sendo comunicado com pílulas, com treinamentos. O tema está no ar de saúde mental aqui.
vocês não só ajudam as pessoas que aqui trabalham, mas vocês comunicam para o mercado, olha, é importante olhar para o tema. Uma empresa com mais de 10 mil colaboradores que se preocupa com o tema, desautoriza outros a não se preocuparem. E tem um papel social nisso. Não tenha dúvida que muitos colaboradores vão chegar em casa e a família vai achar que é besteira, saúde mental. O pessoal mais antigo fala, na minha época não tinha isso, não sei o quê. E aqui é um ambiente protegido, onde as pessoas às vezes vão ter pela primeira vez, a oportunidade de conversar sobre isso. Então, como que a gente ajuda a quebrar o estigma? É falando sobre o tema, é naturalizando essa questão da saúde mental. Porque, querendo ou não, 60% da população apresenta algum sintoma emocional. Não é tudo doença, mas será que as pessoas às vezes não sofrem em silêncio sem precisar? E quais são esses sintomas que a gente... eu devo estar atento a mim e também os nossos líderes, nossos gestores que estão assistindo a esse podcast devem ficar atentos à sua equipe e eu também como colega de trabalho. Então, estou lá na minha equipe, devo ficar atento ao meu colega. Pensar em 3, 4 sintomas, né? Falha de memória é um super sintoma, muito frequentemente associado com sobrecarga emocional. Mudança de comportamento. Pessoal, alguém que trabalha com você, que está ficando diferente, que chega cedo e agora não está chegando, que responde e-mail e não está respondendo, que é bem-humorado agora está com a cara fechada, fica atento. Chama ele para conversar, vê se tem alguma coisa acontecendo. Sintoma físico, pessoal, o cérebro e o corpo estão interligados, claro. Então é muito comum a gente ter uma dor que não passa. Eu mesmo, quando eu fico muito ansioso, sabe o que acontece? A minha pálpebra fica tremendo. Assim, eu não sei se alguém já teve isso. Chama blefaroespasmo. Tem gente que tem dor de cabeça, tem gente que tem mancha no corpo. Fique atento. E a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes você vai no médico, ele te dá um remédio. Ele acaba não vendo da onde está vindo aquele sintoma. Né? Fique atento. E por último, mas não menos importante, eu gosto que a gente mantenha atenção no sono. Pessoal, dificuldade para pegar no sono, ou ficar acordando de madrugada e não dormir mais, é um sinal de sobrecarga. Veja, não estou dizendo que você está doente, mas estou dizendo que é um sinal de que a gente não vem muito bem. E medidas muito simples resolvem essas queixas. E a gente tem que tomar cuidado, não é para sair tomando remédio. Por exemplo, para insônia, a higiene do sono funciona muito bem. Algumas regras e práticas associadas ao período de deitar já dão conta do recado, sem que a gente precise ficar tomando remédio. Se precisar tomar remédio, tem que tomar. Mas não é para todo mundo. Eu acho que isso também é bastante importante. A gente precisa ir colocando esses pequenos hábitos, né, a nossa rotina todos os dias para melhorar a nossa saúde mental também. Como nós sabemos que é muito estigmatizado ainda saúde mental, então estou passando por um problema de saúde mental, por exemplo, preciso procurar o psicólogo, o psiquiatra muitas vezes. Como que eu reduzo esse estigma, principalmente no ambiente de trabalho? Eu acho que o mais legal é você sentir confiança que você pode falar sobre o tema. Eu tive já muitos pacientes que falavam assim, Pedro, faz o carimbo da receita, mas tem que estar escrito psiquiatra, não pode estar escrito só médico, que pega mal falar. Então tem esse tabu social ainda. Hoje menos, mas ainda tem. E a gente vai quebrando esse tabu à medida que as pessoas vão melhorando, à medida que as pessoas vão pedindo ajuda e vão se reencontrando. Então veja, você que já fez terapia ou que tem uma boa visão da terapia, incentiva as pessoas a buscar ajuda. Seja você um canal, um meio que vai fazer as pessoas quebrarem esse tabu. Porque aí sabe o que acontece, Michele? A pessoa vai na terapia e fala, nossa, devia ter vindo antes. E aí ninguém quer parar. Então ajuda a quebrar isso. Dá um exemplo simples. Se eu perguntar para as pessoas hoje, você é contra ou a favor do machismo? Todo mundo fala, sou contra. Aí tem piada machista no dia a dia, não adianta nada. Uhum. É igual com saúde mental. A gente, às vezes, sem perceber, faz uma piadinha, faz um comentário, e aí a pessoa que está passando por algum ruído emocional acaba se fechando. Então tome cuidado. Tome cuidado porque o tema é sensível, as pessoas que têm algum ruído emocional não têm porque querem. Incentive as pessoas a pedir ajuda, comunique que você acha o tema importante, porque aí se alguém está ali passando por uma dificuldade, ele se sente mais confortável ou ela se sente mais confortável em buscar ajuda. E olha que legal, imagina se por trabalhar com você foi a pessoa que facilitou aquela pessoa a buscar ajuda. Eu já ouvi muitas vezes de pessoas falarem assim, nossa, Pedro, depois que você falou tal coisa, eu resolvi buscar ajuda. Eu nem lembro o que eu tinha falado, que foi uma coisa que passou ali despercebida. Mas para aquela pessoa, eventualmente, fez ela resgatar uma ideia, arriscar e ir lá. E a gente sabe, né, na Gazin tem uma série de recursos onde as pessoas podem ter esse acesso. Então, mais um motivo para as pessoas
confiarem, arriscarem no começo, e aí se sentindo bem, multiplicarem isso para os outros. Doutor, outra palavra que está bem alta é essa questão de tóxico, né? Toxicidade aí. Mas muitas vezes nós somos os tóxicos. E muitas vezes até sem perceber. Tem alguma atitude ou outra que pode ser tóxico ao outro. Como não ser esse colega de trabalho tóxico no dia a dia? Acho que você levantou uma questão fundamental, né? Hoje a gente sabe que a principal causa de ruído emocional no trabalho é a toxicidade. Como você bem comentou, nós somos tóxicos sem saber. Porque ninguém acorda e fala, como que eu vou destruir meu ambiente de trabalho? A gente não faz isso. A gente faz sem perceber. Pelo contrário, às vezes munido da melhor das boas intenções. Como a gente pode identificar esses comportamentos? Primeiro com feedback. Pergunta para os seus pares, para os seus colegas, o que você acha dessa situação, você acha que foi agir certo ou não. Alguém que tem uma posição parecida com a sua, está enfrentando uma mesma demanda, veja as alternativas que a pessoa encontrou. Busque feedback dos seus gestores, né? Será que está acontecendo alguma coisa? Seja aberto com os colaboradores, porque veja, como você bem comentou, essa toxicidade vem de comportamentos que às vezes estão bem disfarçados. Por exemplo, comportamento super protetor, eu vou proteger minha equipe, né? Deixa que eu veja os e-mails antes de você mandar. Às vezes isso gera toxicidade. Às vezes excesso de autonomia gera toxicidade. Ou às vezes excesso de reconhecimento gera toxicidade. Olha só. Então a gente tem que ficar muito atento. Já parou para perceber que se você elogiar todo mundo, ou reconhecer todo mundo por tudo o tempo inteiro, você acaba, por exemplo, banalizando o reconhecimento. Ou você acaba fazendo aquilo virar obrigação. Uma coisa que a gente às vezes nem pensa. Então esse feedback com os pares, ter uma conversa aberta com os colaboradores, é algo que pode ajudar a gente a identificar alguns comportamentos que a gente às vezes não sabe que tem. Deixa eu dar mais um exemplo rápido. Muitos gestores falam assim, Pedro, eu fico mandando mensagem para não esquecer, porque minha memória é ruim, para deixar o grupo sempre motivado. Tem alguma coisa pior do que ficar recebendo WhatsApp fora do horário de trabalho? Pessoal, o WhatsApp não é agenda. Eu sei que às vezes tem uma boa intenção de, vou conversar com as pessoas, ou deixar o tema em dia, mas às vezes o cara está no churrasco, está com a família, e aquilo acaba até prejudicando o final de semana sem que você perceba. Então a gente tem que ficar atento a esses comportamentos tóxicos e ter esse canal aberto com os colaboradores. Eu não gostei que você fez isso, será que você pode não mandar essa mensagem? E assim por diante. E aí vai afinando a conduta do dia a dia. E a gente precisa criar realmente, né, doutor, esse ambiente. Nós teremos disponível no nosso RH Gestor, pessoal, lá na nossa aba de treinamentos, a palestra na íntegra do doutor Pedro. E ele fala justamente sobre criar essa cultura, esse ambiente seguro para a gente falar sobre esse tema, só que não demanda só da empresa estar criando momentos para a gente falar de saúde mental, mas a gente ter a nossa contribuição diária ali, que é cultura. E cultura a gente se faz com as pessoas, então também está na nossa mão, né, doutor, essa criação. Michele, eu acho que assim, a ideia é que a saúde, você está no centro da sua saúde mental. É claro que a empresa tem que ter boas práticas, tem que ter os benefícios e tudo mais. Mas de nada adianta ter um monte de benefícios se você não vai lá e faz. Não é verdade? Então o que eu quero dizer é, você é o maior responsável pelo seu bem-estar emocional. Você tem que arregaçar as mangas e ir na terapia, e ter o seu hobby, e participar dos treinamentos, e ser alguém que vai ajudar as pessoas a buscar ajuda. Você tem esse poder, né? Você está no centro da sua saúde emocional. E se a gente for pensar, a pessoa não faz terapia, a pessoa não tem um momento de reflexão com ela mesma, a pessoa não tem um hobby, a pessoa não tem espiritualidade, a pessoa é casa, trabalho, trabalho, casa, e o trabalho fica difícil, a vida fica difícil. Então a gente tem que se empoderar, a gente está nesse controle, a gente tem que fazer o que faz bem pra gente. E eu falo isso, tem muita gente que faz tudo para todo mundo, já reparou? Realmente. Mas quando é para fazer para si mesmo, é egoísmo e não faz. Gente, toma um tempo para si, né? Investe em você mesmo, porque se você não investir em você, ninguém vai investir em você. Então a gente tem que ter essa prática, esse autocuidado, esse investimento na gente mesmo. E mais legal ainda, pega aquilo que te faz bem e troca com os outros. Olha, eu faço tal coisa, eu faço esse curso, eu faço aquilo, eu tenho esse hobby, eu tenho essa prática. Você vai ver que essas trocas ajudam a gente também a encontrar nessa coletividade mais bem-estar emocional. E agora, eu gostaria que você falasse para aquelas pessoas que têm essa dificuldade de pedir ajuda. Tem aquela síndrome de que dá conta de tudo, né? Não precisa de ajuda de ninguém.
A gente fala, acredito que para a liderança, muitas vezes também, mas para os colaboradores que têm essa dificuldade, qual que é o primeiro passo? Como acabar com essa síndrome aí de super-homem, super-mulher? Isso é o máximo. A gente acha que eu não posso pedir ajuda, porque pedir ajuda é coisa de gente fraca. Pelo contrário, autoconhecimento, pedir ajuda é coisa de gente forte, que reconhece os seus problemas e dá um passo. Pessoal, se você não reconhecer o seu problema e não der um passo para melhorar, você vai continuar com o problema, é simples assim. Ou o problema vai piorando. Se você identifica um problema e busca resolvê-lo, você dá um salto, pula um degrau. E aí vai daí para frente. Autoconhecimento e pedir ajuda é sinal de força. Burnout, por exemplo, que muita gente fala hoje, o esgotamento profissional, é uma síndrome que acomete principalmente pessoas de alta performance, não pessoas de baixa performance. E essas pessoas de alta performance às vezes têm dificuldade de pedir ajuda. Se ela pede ajuda antes de ter um quadro, o que acontece? Ela se fortalece e vai de novo. Eu sempre brinco. Tem as pessoas que trabalham comigo, a Cláudia, ela é maratonista. Quem é maratonista tem que ter uma alimentação diferente de quem não é maratonista. E o maratonista, se tem uma câimbra, ele resolve logo para voltar a correr os 40 e poucos quilômetros. Então, pensa nisso. Se você tem uma alta performance, se você quer estar cada vez melhor, você tem que identificar rápido os problemas e pedir ajuda mais cedo. Isso é sinal de força para você mesmo. E você cascateia isso para quem está do seu lado. Olha só, que bacana, mais um conteúdo que vem aí nos munir de informações, doutor, para que a gente possa melhorar o nosso ambiente de trabalho. Como você mesmo já citou aqui, a Gazin é uma das melhores empresas para se trabalhar do Brasil. Atualmente estamos na 3ª posição aí no ranking das grandes, das gigantes, né, acima de 10 mil colaboradores. Então faz parte desse conjunto de práticas promover essa saúde, esse bem-estar emocional. Isso não significa que a empresa é uma empresa acabada, perfeita, mas estamos todos os dias aqui buscando melhorar o ambiente de trabalho para as pessoas e fortalecer. Doutor, para a gente continuar com esse papo aqui que está tão bacana no Jeito Gazin, fala um pouquinho também sobre a pandemia da Covid-19, o que causou para nós. Aqui na Matriz, em Douradina, nós fomos para home office, mas nas lojas, nas nossas fábricas, os nossos colaboradores, eles continuaram ali trabalhando de suas formas, se reinventaram para continuar vendendo. Gazin é uma empresa de varejo com mais de 300 lojas hoje no país. O que isso acarretou, causou para nós? Algumas coisas importantes, né, Michele? Primeiro, a pandemia mostrou que a gente tem que pedir ajuda. Que a gente não é sozinho, que sozinho não dá certo. Saúde mental já vinha piorando na sociedade como um todo, mas foi a gota d'água. Muita gente adoeceu e resolveu pedir ajuda, o que foi ótimo, por um lado. A outra coisa que a gente viu é que se a gente para de fazer o que nos faz bem, a gente também adoece. Então o pessoal parou de fazer atividade física, parou de fazer os seus hobbies, parou de ir na terapia no começo da pandemia, e isso piorou o adoecimento, não é verdade? Então a gente viu a importância desse nosso autocuidado. Mas uma coisa que a gente aprendeu também com a pandemia é que a gente dá conta, a gente consegue se reinventar. Você trabalha com RH, comunicação, e não tinha um manual, o que fazer em caso de pandemia, a gente não sabia. E como a gente acabou se reinventando, muitas pessoas, né? E aí eu tenho isso em mente porque não é uma questão de eu sei o que fazer ou não sei o que fazer, mas você está disposto a arriscar umas coisas novas? Você está disposto a dar um passo novo? Tem muita gente que falou, eu não posso mais esperar, eu vou fazer terapia e ver no que dá. E conseguiu achar um novo caminho. Mas a pandemia trouxe um outro problema, né, além do isolamento. As pessoas acabaram ficando menos empáticas na pandemia, ao contrário do que muita gente achou. Depois da pandemia o pessoal acabou se fechando um pouco. E isso pode ter trazido um impacto, né, nas relações. Todo mundo vê por aí que quando acabou a pandemia o pessoal estava meio fechado. Então a gente tem que reconstruir esse caminho. E nessa reconstrução, uma coisa que eu gostaria de deixar bem claro, peça ajuda, mas lembra, olho no olho, tenta investir em relações reais. Sabe no Jeito Gazin de se encontrar, de ir no corredor, de vir num evento? Isso é insubstituível, pessoal. Então lembra de como a gente não podia ter isso, como isso nos fez falta e como isso protege as pessoas. O ser humano é um ser social. Então se a pandemia nos ensinou algo, foi que a gente tem que pedir ajuda, que a gente tem que investir no que faz bem pra gente e que o olho no olho realmente é insubstituível. Muito bacana. E pra gente começar a encaminhar para o fim desse papo, eu gostaria que o doutor falasse
para aquele colaborador, para aquela pessoa que está enfrentando alguma dificuldade em saúde mental nesse momento, o que fazer? Shelly, a primeira coisa que eu gostaria de dizer é assim, quem está passando por um ruído emocional normalmente acha que só ele está passando, só ela está passando por isso. Isso não é verdade. 40% da população experimenta agora, nesse momento, algum ruído emocional. Então, normalmente a gente acha, sou eu, é minha culpa, eu que não consigo. Isso não é verdade. Né? Então, isso é uma coisa, os sintomas emocionais acometem muitas pessoas. Segunda coisa, você não está assim porque você quer. Muita gente fala assim, vai, melhora essa cara, pensa positivo. Como se você falasse, tá bom, deixa eu pensar positivo, pronto, agora eu tô bem. Vai comer uma pizza que você melhora, vai dar uma volta. Quem está com algum ruído emocional, sobrecarga emocional, não sente vontade de fazer as coisas e tudo bem. Isso não é para sempre, isso é um estado transitório do cérebro, que vai melhorar. E eu sei que incomoda muito o pessoal ficar, vai, melhora essa cara, vai dar uma volta. As pessoas têm boas intenções, mas lembra daquela toxicidade que vem de boas intenções? Então você não está sozinho e você não está assim porque você quer. E o terceiro ponto, eu sei que é difícil, mas levanta a mão e pede ajuda. A imensa esmagadora parte dos quadros, mesmo sem remédio, se resolve com psicoterapia. Em alguns casos precisam tomar o remédio e melhoram com a medicação. Não vai melhorar sozinho. O que acontece em muitas pessoas, o quadro diminui, aí dali um tempo volta. Diminui, aí você fica a vida inteira assim. Então tira da frente, vai no especialista, resolve e ninguém tem nada a ver com a sua vida. Muitas pessoas sofrem em silêncio, ficam com preconceito, acham que vai dar conta e aí acabam sofrendo em silêncio. Não é sua culpa. Né? Eu acho que isso é importante. Tem mais gente que está como você, peça ajuda, não tem outro caminho. E as estratégias para o doutor fechar o nosso pod aqui com algumas dicas para a gente enfrentar esses ruídos emocionais que a gente acaba sofrendo. Quanto mais reserva você tiver, melhor. Acho que isso é um ponto. Então pensa comigo, tenha um hobby. Eu sempre insisto nisso. Tenha um hobby. Um hobby é uma ginástica para o seu cérebro que ajuda você a ter mais atividade cerebral, ter repertório, conhecer outras pessoas. Não tenho tempo para ter hobby. Tem sim, todo mundo tem. Até o presidente dos Estados Unidos tem hobby. Então, tenha um hobby. Divida esse hobby, monta um grupo, tenha uma vida fora do trabalho. Segunda coisa, pessoal, super importante. Seja positivo, mas sem ser positivamente tóxico, é algo que a gente fala bastante. Tem nada mais chato do que gente feliz demais. Não queira estar bem o tempo inteiro. Mas tem uma abordagem positiva com a vida. Espere o melhor. Terceira coisa, pessoal, que eu acho importantíssima. Tenha uma rede de suporte. Amigos, família, não sei quem. Não precisa ser muita gente, mas tenha pessoas com quem você possa contar. E isso demanda esforço. Tem que ligar, tem que tomar um cafezinho. Vai lá. Investe nessa rede. É uma outra coisa importante. Lembra de pedir ajuda sempre que necessário. Acho que isso talvez seja o mais importante. E se eu puder dar ainda mais uma dica, não normalize sintoma. É normal estar ansioso, é normal tomar remédio. Não acha que essas coisas são normais. Né? Busque ajuda e invista em si mesmo. Não acha que investir em si mesmo é sinal de estou sendo egoísta. Não é. Invista em você. Você está no centro da sua saúde emocional. Acho que isso é o mais importante. E esse comportamento não só te ajuda, mas também inspira as pessoas que estão ao seu redor. Vou pedir para o doutor fechar o nosso pod com aquela frase que você também finalizou a palestra, que eu achei bem bacana, sobre a cultura. Eu acho que isso é fundamental. Eu realmente acredito, a gente acredita nisso no nosso ecossistema. Saúde mental não é um benefício. Saúde mental é cultura. E cultura requer esforço. Então, saúde mental, pessoal, não é um programa que a empresa vai ter. Tem que ter os programas, etc. Mas saúde mental é uma coisa que você vivencia na sua identidade. Saúde mental é dizer bom dia para as pessoas, é fazer uma gentileza, é aceitar um elogio. Saúde mental é caminhar, saúde mental é estar bem, às vezes não estar bem, é oferecer ajuda e ter limite. A saúde mental é uma cultura do dia a dia, não é um benefício de uma empresa, né, não é privilégio de ninguém. Acho que pense na saúde mental do dia a dia. O que você pode fazer? Já elogiou alguém hoje? Já recebeu um elogio? Então, isso aí é um pequeno dado de como a gente pode vivenciar a saúde mental nas empresas e na sociedade. Muito bacana. Eu quero agradecer você que ficou com a gente aqui nesse bate-papo
do podcast Jeito Gazin, que conversa com os nossos mais de 11 mil colaboradores espalhados pelo Brasil. Hoje, tão legal esse papo sobre saúde mental que é tão atual, e nós queremos convidar você, colaborador Gazin, a realmente cultivar, aonde quer que você esteja, qualquer lugar espalhado pelo Brasil, a saúde mental na sua equipe, na sua vida, na sua família. Esse é um convite que a gente deixa para você. Muito obrigada, doutor, por esse papo, por esse tempo aqui com a gente no Jeito Gazin, e tá convidado para voltar sempre que quiser. Obrigado, Michele, foi um prazer. Muito obrigado. Até a próxima, pessoal!